meninas e meninos! Vamos para mais um bloco. Esse bloco é um bloco bem diferente, um bloco bonito. Dependendo do seu monitor, ele pode aparecer azul e dependendo do seu monitor, ele pode aparecer em tons de verde. Então, isso interfere muito, de acordo com o seu monitor. Então, vamos colocar aqui um verde escuro e um verde claro. Ou pode ser um azul escuro e um azul claro. Esses tons aqui são da coleção Caribe. Então depois eu vou passar as referências para vocês, só para vocês terem ideia. Porque quando às vezes eu vou falar verde escuro e verde claro, mas de repente no seu monitor você pode estar enxergando ele em tom de azul. Estou falando isso porque no meu notebook ele aparece em tom de azul. E num outro computador meu ele aparece em tons de verde. Tá? Então é aquele tom que você não sabe se é azul, se é verde. Eu vou considerar, vou sempre falar verde escuro e verde claro, tá? Mas é um tom mais escuro e um tom mais claro. Você pode optar pela cor que você quiser. A mesma coisa aqui. Então eu tenho tecido neutro, eu trabalhei com a coleção inverno. Então eu tenho dois tons de cinza que são baseados nos tons neutros. Tá? Então, também, se você olhar aqui é um tom de cinza, aqui é um mesmo tom, e essa parte interna aqui, ele é mais claro, tá? Então, lápis e papel na mão para nós fazermos todas as nossas anotações das nossas medidas. Antes de continuarmos a nossa aula, você já se inscreveu no nosso canal? Então, se inscreva, curta e ative o sininho das notificações. Porque toda quinta-feira eu libero uma aula nova e exclusiva somente para você. Então não se esqueça, curta, ative as notificações e se inscreva no nosso canal. Então vamos lá, lápis e papel na mão, prontos para anotar? Eu vou precisar de 4 retângulos de 5,5 por 13,5, de um tom de cinza, eu estou chamando de neutro, mas é um tom de cinza, um cinza um pouquinho mais escuro. Eu usei a coleção Inverno 05, o IV05, tá? Então é um cinza, um tom acima desse outro aqui, tá? Inverno 05. Depois, 4 retângulos de 5,5 por 9,5, do mesmo tom de cinza, tá? Que é o Inverno 05, o IV05. Depois, 4 retângulos de 5,5 por 9,5, de um cinza bem claro, tá? IV01. Esse daqui eu estou considerando como neutro, que é o Inverno 01, o IV01. Depois eu marquei 8 retângulos de 5,5 por 9,5 de verde escuro, que eu trabalhei com Caribe 07, coleção Caribe 07. Depois aqui, 12 quadrados de 5,5 do Inverno 01, que é esse daqui. O Inverno 01, que é o mesmo desse, ó. O Inverno 01. E 8 quadrados de 5,5, que é esse daqui, do Inverno 05, que é o cinza desse mesmo tom aqui. O IV05. 8 quadrados de 5,5 do verde claro, que é o Caribe 06, que é esse daqui. 2 quadrados do verde mais escuro, que é o mesmo tom de verde desse daqui, olha, que é o Caribe 07, E 2 quadrados de 10,5, ambos têm 10,5 de medida, tá? Que eu vou fazer os triângulos. 10,5, 10,5, 2 quadrados de 10,5 do tecido verde e 2 quadrados de 10,5 do Inverno 01, que é o mesmo desse daqui, olha, tá? E 1 quadrado de 9,5 do tecido verde claro, que é o Caribe 06. Que é o mesmo desse daqui, certo? Anotados? Então, agora nós vamos para a construção dos nossos blocos. Então, deixa eu só me organizar aqui. O que eu fiz? Eu preparei esse bloco da seguinte maneira. Eu montei ele por faixas, então, por etapas. Então, o primeiro passo que eu vou montar vai ser aqui, olha. Eu vou construir essas partes aqui. Então, eu vou construir primeiro este triângulo, vou ter que construir primeiro o triângulo, para depois de construir o triângulo, eu emendar ele
com a parte estreita, para depois vir emendar com a parte mais larga aqui, olha. Vou fazer isso daqui, tá? Para isso, eu vou pegar os quadrados de 10,5 de tecido verde escuro e neutro, vou riscar uma diagonal de vértice a vértice, vou passar uma costura de cada lado, vou cortar, vou vir aqui e vou cortar. Lembre-se do fio do tecido, tem que deixar os dois quadrados com o fio na mesma posição. Vou passar a costura aberta, vou passar a costura aberta. Vem aqui, acerta as costuras, limpa os cantos. Quando eu falo limpar os cantos, é cortar essas pontas aqui, olha. Já pode até cortar antes, como eu sempre faço. Ó, tira as pontas antes. Tá? Lixo. Passa a costura aberta. Então, eu vou preparar 4 peças dessas, por isso que eu tenho 2 quadrados, porque de cada quadrado eu tiro 2 triângulos, olha. De cada quadrado eu tiro 2 triângulos. Feito isso, passou com a costura aberta, você vai vir e vai unir o quadrado, o retângulo menor do tecido cinza tom mais escuro. Então, você vai pegar o cinza tom mais escuro, que é o IV05, e vai pegar o retângulo de 9,5 e vai unir nele. Feito isso, você vai vir e vai unir a parte maior aqui, certo? Vai preparar 4 células assim. Você vai preparar 4 células assim. Repara que aqui, olha, na hora que você for construir, você vai ter que preparar 4 peças, 2 de um lado e 2 do outro. Então, aqui, por exemplo, eu peguei esse daqui e coloquei o cinza menor deste lado aqui. Aqui eu pus o verde escuro e o cinza menor aqui, para depois fazer isso daqui, olha. Tá? Então, tem que prestar atenção nisso. Vou ter que fazer 2 peças dessa maneira e 2 peças dessa maneira aqui, jogando o cinza menor para cima ou para baixo, tanto faz, né? Mas eu não posso vir e colocar, fazer todos iguais, porque senão esse corte aqui vai sair aqui. Então, presta atenção nisso. Coloca os 4 triângulos, 2 nessa posição, 2 nessa posição. Cinza em cima, cinza menor em cima. E os 2 maiores nas laterais. Deu para entender? Para que essa parte aqui, olha, fique inteira sempre nas laterais. Então, essa faixa maior de 13,5, ela tem que estar nas laterais do seu bloco. Vai preparar 4 peças dessa. 4 peças dessa. Feito isso, nós vamos agora preparar essa parte menor aqui, olha. Nós vamos preparar essa parte menor aqui, tá? Esse pedacinho aqui. Para isso, eu vou até deixar separado, que o bloco tá assim, olha. E vou preparar, então eu já preparei essas 2 partes aqui, tá? As 4 partes. Agora eu vou preparar essa, para depois preparar essa daqui. Então eu vou fazer esse voo do ganso aqui diferente. Então, como que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu vou pegar aqui, olha, como que eu faço? Vou até deixar pegar um pedacinho. Acho que fica mais fácil para mostrar. Eu vou preparar essa célula aqui, tá? Para fazer essa célula, eu vou pegar o meu retângulo verde escuro. Vou pegar o meu retângulo verde escuro. Vou pegar um quadrado do cinza mais escuro. Esse é o cinza mais escuro, o IV05. Vou posicionar ele em cima. Vou riscar uma diagonal de vértice a vértice. E vou descartar aqui, olha. Vou descartar aqui. Eu vou preparar um voo do ganso. Na realidade, eu estou preparando um voo do ganso. Vou vir aqui. Passei a ferro. Passei a ferro. Fiz isso. Vou agora pegar outro quadradinho de 5,5 do cinza mais escuro. Risquei de vértice a vértice, costurei em cima da linha. Costurou em cima da linha, vem aqui e descarta
e descarta o excesso. Vai para o ferro e passa. Então, o que que eu fiz? Eu preparei um voo do ganso, tá vendo? Preparei um voo do ganso. Só que eu não quero um voo do ganso simples, eu quero complicar um pouquinho mais. Então, agora eu vou fazer outro voo do ganso, só que com verde mais claro. Então, eu vou vir aqui, vou pegar o verde mais claro, certo? Olha a posição, ele tá assim. Posicionei o verde mais claro em cima e vou fazer do jeito que eu fiz aqui, com o cinza claro, eu vou fazer com verde claro, só que o lado oposto, na parte de cima. Então, eu fiz aqui o bico para cá, vou agora pegar o verde claro, posicionei e vou riscar a diagonal de vértice a vértice. Fez isso, corta. Então, na realidade, eu estou montando um voo do ganso em cima do outro. Fiz isso. Ó, fiz isso e passei. Então, aqui, deixa eu só pegar o quadradinho aqui para mostrar de novo. Tá aqui. Aqui, ó. O voo do ganso está assim. Posicionei. Eu não vou riscar aqui, porque se eu riscar aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai acontecer isso daqui. Eu tenho que riscar na posição contrária, eu tenho que riscar desse lado aqui. Por quê? Porque na hora de eu virar, olha, ele vai fazer isso daqui. Está vendo? Se eu riscar nessa posição, vai sair um voo em cima do outro. Eu quero posição oposta, então eu venho e risco ele nessa posição aqui. Faço isso daqui. Então, faça essa experiência antes de costurar, para ver se está na posição certa, tá? Veio, costurei de um lado. Vou repetir o mesmo processo do outro lado. Então, vou vir aqui, olha. Vou vir aqui, tá feito de um lado, vou vir, posicionei o verde claro em cima, vou riscar do lado oposto desta... Quando eu digo lado oposto é o oposto desta linha aqui, olha. Você tá vendo? O lado oposto dessa linha aqui. Posicionei, venho aqui, corta o excesso. Observa que eu corto bem estreito, não deixo muita costura. Vou pro ferro e passo. Ó, é uma delícia fazer essa célula. Bem fácil e ela fica interessante, tá? Fez isso, vou reservar. Tem que preparar 4 células dessa. Tem que deixar 4 células dessa pronta. Deixa eu ver. Aí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou repetir o mesmo processo que eu comecei a fazer aquela célula, eu vou fazer o verde escuro com o cinza claro. Então, aqui é o cinza mais claro. Esse tom de cinza aqui é o cinza mais claro. Vou repetir o mesmo processo, vou preparar o voo do ganso com o verde escuro e o cinza claro. E vou emendar essa faixa retangular de cinza mais claro. Quando eu digo cinza mais claro, olha, esses cinzas do centro aqui são o 01, o IV01, que é o cinza mais claro. Esse aqui é o cinza mais escuro, tá? Vai repetir o mesmo processo e vai reservar. Então, eu já vou ter pronto essa peça e essa daqui. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou unir, olha. Vou fazer isso daqui, olha, para unir, fazer essa parte central aqui. Para fazer essa parte central. Então, eu vou vir aqui, esse direito com direito, põe um alfinete nessa posição aqui, olha. Pega bem no encontro e coloca no centro. Não sabe onde é o centro? Dobra aqui, olha. Dobra. Faz uma marcação com a unha, olha. Fiz uma marcação com a unha, venho aqui e posiciono bem na parte central, olha. E posiciono bem na linha que você marcou. E passo uma costura, essa costura tem que passar bem exatamente nesse encontro aqui, para que essa célula saia certo aqui. Essa emenda saia certo aqui. Então, você vai preparar 4 células dessa. Vai deixar 4 células dessa emendadas, tá? Se quiser, já pode até unir com essas outras partes que você já fez. Um para um lado e outro para o lado, lados opostos, tá? Já deixa essa parte certa feita. Você vai ter que preparar 2 faixas dessa. Vai ter que preparar essas 2 faixas aqui. Então, nós aprendemos a fazer essa faixa, essa célula aqui, aprendemos a fazer essa célula.
já emenda um com o outro. Observa pontas de alfinete, hein? Observa pontos de encaixe aqui, certo? Então, isso daqui já está prontinho, deixa reservado. O que eu vou falta fazer agora? Essa célula já está pronta, essa célula já está pronta. Falta fazer essa parte central aqui. Essa parte central aqui não é complicada. Nós já fizemos ela, inclusive, em outros blocos, tá? Eu vou pegar o quadrado de 9,5, só confirmar se é 9,5 mesmo. O quadrado de 9,5 do verde mais claro. Vou pegar o tecido cinza do 0,5, vou posicionar ele em um dos lados, risquei uma diagonal de vértice a vértice, costurei em cima da diagonal, cortei, pode cortar justo, não precisa cortar muito largo, cortou, vai para o ferro e passa. Passou, vai posicionar agora outro quadradinho, olha. Vai posicionar outro quadradinho, vem e corta. Descarta. Vai pro ferro, passa. Ó, vai pro ferro, passa. Vai pegar, eu sempre faço no sentido horário, tá? Seguindo a sequência. Vai fazer o mesmo processo aqui, vértice a vértice, riscou, costurou em cima. Corta. Vai para o ferro. Passou. Certo? E vai repetir o mesmo processo no último quadradinho aqui. Tá? Posicionei ele em cima, olha, posicionei ele em cima, costurou. Cortou. Costurou, cortou. Então, já deixei pronta a célula central. Deixei pronta a célula central, vai pegar as duas células. Vai pegar as duas células que nos restaram e vai posicionar ela aqui, olha. Vai posicionar uma do lado da outra. Aqui, ponta de alfinete com ponta de alfinete, ponta de alfinete com ponta de alfinete. Costurou, costurou e vai montar o bloco. Se você não fez por etapa, você pode fazer assim, olha. Você pode vir e deixar as partes todas soltas. Olha, vou deixar aqui todas as partes soltas que eu tinha preparado. Desculpa. Aqui. Esse daqui, um para um lado, outro para o outro. Um para um lado, outro para o outro. Vocês observam que eu peguei, sem observar muito, fui pegando a mão de qualquer jeito, tá? Aqui, presta atenção, que aqui eu quero todos os meus triângulos na posição certa. Então, esse cinza, ele é virado para cá, ó. Esse cinza é virado para fora, nessa posição aqui, tá? Virado para fora e virado para fora. Observa que eu quero esse cinza aqui reto. Eu quero nessa mesma posição aqui. Tá vendo? Então, esse daqui está na posição certa, esse está na posição certa. Esse aqui está para cá. Então, ele é aqui, olha. Ele está invertido, ele vem aqui. Então, repara nisso, tá? Repara nisso. As duas linhas de 13,5, eu quero nas laterais. Eu quero nas laterais. Isso daí é cuidado, é capricho. Poderia ter emendado daquela maneira? Poderia. Mas quem faz pet sabe quando a pessoa é caprichosa. Então, observe que todas essas linhas aqui estejam na mesma posição, na posição vertical. Então, os de 13,5 eu quero na posição vertical. Aí sim eu vou unir aqui, direito com direito, aqui direito com direito, direito com direito. Para depois unir as partes das linhas horizontais. Outra coisa, fotografe esse bloco, pega o seu celular e fotografa. Se eu deixasse dessa maneira aqui, a hora que eu montasse esse bloco, eu ia perceber que tinha algo estranho. Porque de perto você não consegue visualizar.
Então, pega a máquina fotográfica e fotografe. Na hora que você vê a foto, você vai perceber que essas células aqui, elas estão invertidas. Por quê? Porque os triângulos são para dentro e os meus triângulos são para fora. Então, eu tenho que arrumar aqui também, eu tenho que mudar a posição e deixar na posição correta. Então, isso são dicas muito valiosas para vocês, porque como ele tem muito pedaço, esse bloco é um bloco de muitas partes, para se confundir na montagem é muito simples, é muito fácil de fazer isso. Então, sempre a dica é, terminou, antes de costurar, fotografa para ver se ele está na posição correta, se não tem nenhuma célula invertida. De repente eu inverti e coloquei essa célula dessa maneira aqui. Fez isso, aí você já vem e já põe um alfinete. Ó, então eu já sei que aqui eu tenho que costurar e aqui eu tenho que costurar. Ó, vocês estão percebendo que eu nem acertei nada. Posicionei o alfinete na posição que eu tenho que costurar. Agora sim, eu pego ele na mão e eu vou posicionar costura com costura. Mas eu não vou ter o risco de virar ele na mão e mudar a ordem do meu bloco. Mesmo assim, depois de costurado, fotografa novamente e vê se não ficou nenhuma parte fora do lugar. Se ficou, ainda dá tempo de arrumar antes no bloco do que num trabalho pronto. Estou falando porque eu mesmo já cometi essa falha. Trabalho pronto, às vezes quiltado, e eu tive que desmanchar quilt, desmanchar para poder acertar bloco. Então a dica é, fotografe sempre. Certo, meninas? Certo, meninos? Então, espero que vocês façam. Não esqueçam, me marque, @AnaCosentino, que eu vou adorar compartilhar e dividir as suas ideias, suas criações. Beijinhos e até o nosso próximo bloco. Vocês que assistiram a aula até aqui e quer saber mais sobre PET, sobre costura criativa, vocês não podem deixar de conhecer o portal do Patchwork. O portal do Patchwork é a minha escola de patchwork, de costura criativa. Lá eu ensino vocês desde o pet para iniciante, para nível avançado, tem todos os tipos. Tem uma infinidade de aulas, desde pet, bolsas, peças utilitárias, desde as peças mais simples até aquelas peças mais elaboradas. Se você quer saber mais, o link está na descrição desse vídeo, clique nele e venha fazer parte. Eu te espero lá!